Se eu falar assim, qual que é o personagem do Antigo Testamento, ou a personagem mais importante do Antigo Testamento do ponto de vista arqueológico? Não é Abraão, não é Moisés, não é Isaac, não é Jacó, é Davi. Então, além de Golias, havia mais 4 gigantes. Então ele não pegou 5 pedrinhas, porque se eu errar na primeira, Sim. acerto na segunda. Ele queria matar os 5 gigantes. Davi sai atrás. Rei Saul, olha aqui, olha. Olha aqui, tá reconhecendo esse pano aqui? Pedaça a sua capa. Eu podia ter te matado. Ele falou, não quero ser entregue vivo na mão deles. Aí o servo não tem coragem de matá-lo. Ele falou, então só coloca a espada aqui que eu mesmo... Ah, entendi. Por isso que dá a impressão que ele se matou ou que o servo cumpriu o que ele falou. Saul era inimigo de Davi. Golias não era inimigo de Davi. Então a gente tem que saber separar muito bem essas coisas e na maior parte das vezes a paciência daquele que tem a sabedoria com Deus é esperar que o mal se liquide a si mesmo. Não dá. Não tem como. Não, e Davi era novo. Sabe qual a idade de Davi aqui? Tem ideia? Uns 12 anos. Quando a Bíblia fala que 3 irmãos de Davi estavam na batalha. Os 3 mais velhos. Se você for para Números, capítulo 1, versículo 3, a maioridade para entrar no exército era 20 anos. No Brasil é 18 anos para serviço militar. Lá era 20 anos. Números, capítulo 1, versículo 3, 20 anos. Então, se os 13 irmãos mais velhos de Davi estavam no exército, que eles tinham mais de 20 anos. Significa que os 4 outros irmãos de Davi não estavam no exército. Então tinham menos de 20 anos. Se Davi era o caçula, vamos supor que a mãe de Davi teve um filho por ano. Uns 15, então. Então uns 15, 14, 15 anos por baixo. Caraca. Aí chega lá então um moleque de 15 anos, né? Moleque não que é feio, mas chega lá... Eu ia falar adolescente, mas a própria Bíblia, uma coisa interessante, ela não fala sobre adolescência, né? Não, adolescência. É só a gente que inventou esse negócio. Criança e adulto. É criança e adulto. É isso mesmo. Né? O homem, cara, pode ter filho lá, a mulher menstrua, virou adulto. Pode dar vida. E é interessante, né? Porque o adolescente, ele é quase que a criança... quer ter o direito adulto é a responsabilidade da criança, né? O adolescente pode ficar cagada. Uma coisa que a gente inventou na sociedade. Aí beleza, então a Davi aqui era adulto, né, digamos assim, e aí continua. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso, ou seja, porque não tinha sido circuncisado, né, Não deu. filisteu, para afrontar os exércitos de Deus vivo? Então aqui você vê a fé de Davi, pensando, cara, como que um cara sem fé, um pagão, vai vir pro pau comigo e vai ganhar? Né? Era um povo judeu contra os filisteus. Né? Então disse, aí passou um tempo, né? Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Ou seja, ele está falando que antes dessa idade ele já matava ali leão e urso. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Armado apenas com a funda e 5 pedras do riacho, sem armaduras ou espadas, então quase que um estilingue e pedras, sem armadura, sem nada, ele foi lá para enfrentar Golias. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Ou seja, olha que interessante, né? Ele pegou aqui, cara... assim, ó, era tacou a pedra. Assim, então não é que ele matou na pedrada, ele derrubou só o cara e meteu faca na garganta. Lambida nele. Pedra na cabeça, caiu. Cara, aí ele pegou, olha que interessante, que simbólico. Ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. E aí diz mais cedo ali que Golias... Certeza esse cara era bom, velho? Porra. Não, cara, ele matou um monte de gente, calma. Sangue frio, velho. Mas olha só que interessante, cara. Golias, ele ficou 40 dias tirando onda do exército. Ficava lá, tirando onda, dando risada, vocês são todos pequenininhos, fica lá humilhando todo mundo. Sim. E no final das contas ele morreu com a própria espada, ou seja, olha o preço do ego. Você vai acabar você mesmo se enforcando, você mesmo se matando.
Então você fica falando assim pros outros, você pode acabar cavando sua própria cova. Não, mas é incontestável que o cara é corajoso demais. O cara foi com um teco de couro, com 5 pedras, contra um guerreiro com espada. Independente do tamanho dele, era um guerreiro com uma espada. Pode aumentar a coragem dele? Uma loucura? Por que 5 pedras? Ele estava preparado para outros, né? Tudo indica que Golias tinha 4 irmãos gigantes. Quando você vai para 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 22, diz assim: esses 4 eram descendentes dos gigantes de Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, além de Golias, havia mais 4 gigantes. Então ele não pegou 5 pedrinhas, porque se eu errar na primeira, Sim. acerto na segunda. Ele queria matar os 5 gigantes. Era pedra com nome já, né? Era uma pra cada um. Com nome pra cada um. Mas é interessante que lá em Israel, eu estive no lugar onde teve essa batalha de Davi contra Golias, ali tem um sítio arqueológico muito próximo. Aliás, esse ano eu participei com a Laura de escavação arqueológica na cidade de Lachish, ou Laquis. Isso deve ser um negócio muito legal, velho. Muito legal. Não é legal acordar 4 horas da manhã e obrigar a esposa a fazer isso todo dia. Sabe? Escavar. E foi muito legal mesmo. E a gente está justamente nesse momento, lá com o professor Joseph Gaffin, que é da Universidade Hebraica, estudando a história arqueológica do reinado de Davi, comprovando que o reinado de Davi existiu, como a Bíblia apresenta, e muitas coisas interessantes que no outro tempo eu posso falar. Mas aí, num dos lugares que a gente tem sítio arqueológico lá, que é Hirbert Keiafa, fica perto do vale do Elá, onde ele teve essa batalha com Davi contra Golias. E é interessante que o rio que passa ali é um rio sazonal. A maior parte do ano ele está seco. Só tem uma parte do ano que ele tem. E ali tem as pedras. Agora você nota que a funda, eu esqueci de trazer, eu ia até trazer aqui para ilustrar, eu tenho uma funda lá em casa que eu trouxe de Israel. Você coloca assim uma tira de couro, e eles colocam uma pedra, e crianças palestinas, por exemplo, usam isso hoje, e quem sabe mesmo, você roda, e quando você solta, a pedra vai, e ela vai, eu não sei de cor a balística dela, mas é 70% da velocidade, porque tem uma medição que você faz quando é tiro, aquela pedra pode ir com 70% de uma arma calibre X lá. Eu tenho esses dados em casa. Entendi. Então, e a precisão é tremenda. Eu já vi esse negócio também. É bem isso. Tipo, você fica segurando um pedaço, outro pedaço você só fica num toquinho. Exatamente, toquinho, depois você abre. Solta. E ela vai, se você tiver uma boa mira, ela quebra uma madeira do tamanho dessa mesa aqui, tranquila. Dependendo da velocidade, ela quebra uma madeira como essa aqui, tranquila. Agora, cara, sabe o que é mais chocante? A testa. Não, cara, tinha uma pontaria. Mas o que é o mais chocante? Como você acha que esse cara ficou tão bom na mira da funda, cara? Sei lá, cuidando das ovelhas não tinha muito o que fazer, eu acho. Cara, Ficava jogando pedrinha em, sei lá, em garrafa. Cara, eu não sei se quando ele tava cuidando das ovelhas ele treinava isso pra afastar os animais, ou se ele fazia isso porque não tinha nada pra fazer. Eu sei que ele fazia isso nesse momento. Aí você imagina, né? Quando o cara ia imaginar que, pô, eu tô aqui cuidando das ovelhas e tal, e usando a funda, quando você imaginar que essa habilidade desenvolvida nesse momento seria útil lá na frente. Bizarro, né? Então isso aqui é pra você ver, cara, que tem muitas vezes, momentos da nossa vida, que a gente às vezes tá sendo treinado e preparado em algo que a gente nem sabe por que a gente vai utilizar lá na frente, só que aí é como o Steve Jobs diz, é que lá na frente todos os pontinhos fazem sentido, né? Mas só depois. Não antes, né? Então o cara tá sendo treinado já. É E ele bagagem, né? Não era desportivo. A vida dele dependia de estar preparado. Talvez ele nunca precisasse. Mas se viesse como vieram os animais lá, era o que ele tinha. Ele estava sozinho com as ovelhas, num lugar hostil. Você acabou de falar aí, parece que o pessoal se dava pancada para todo lado, para cá, para lá, para cá, ou até como disse o seu motorista lá, esse povo era de poucas palavras, né? E era mesmo. Então, um menino de 13, a gente colocou 15 anos, uma idade aproximada, mas pode ser menos do que isso, né? Para você sobreviver nesse mundo hostil, você tem que ter esses mecanismos. Então, a sua sobrevivência depende daquilo. Você não sabe quando vai usar, se vai usar. Sim. Mas se precisar, a sua sobrevivência depende daquilo. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. O que você
pode nos complementar do enredo desse momento aqui, Rodrigo? Olha, o que eu posso colocar de ponto-chave aqui pra gente tirar como lição para os nossos dias é a paciência de Davi. Esperar agir no momento certo. Ele já tinha sido ungido rei, ele sabia que era ele que Deus tinha escolhido, o profeta foi à casa dele, ele sabia que Deus tinha um propósito, ele venceu o gigante, ele estava já começando uma ascensão, ele já tinha o clamor do povo, mas Davi teve paciência. Em outras palavras, você pode até ser o garotinho ruivo, mas se Saul está no trono, fique na sua. Você pode ter muito talento, muito entusiasmo e ser o cara, mas se você tomar o poder na hora errada, vai dar tudo para águas abaixo. Então Davi teve paciência, foi lá, tocou pro Saul. Tem uma hora que Saul pega uma lança mesmo e joga nele para matá-lo. Davi foge, depois ele tem que fugir de novo. Ele tinha uma oportunidade de talvez começar uma rebelião ali. O que ele fez? Ele saiu de cena. Também sobre o momento de sair de cena. Aí Davi vai para Ramá. Depois que ele sai de Ramá, ele vai para Nob. Depois ele vai para Gat para treinar. E o que esses 4 lugares, aliás, quero colocar para a gente até desenvolver a próxima aí. A cidade de Ramá, Nob, Gat e Hebron. Quando se torna insustentável a situação de Davi perante Saul, que Saul quer matar de qualquer jeito, Davi poderia. Ele tinha o clamor do povo. Ele tinha unção. Ele tinha a vitória. Ele estava com o poder na mão, assim, entre aspas. A mídia estava do lado dele. Mas Davi foi esperto. Ele falou assim, não é assim, não vou conquistar o poder de qualquer jeito. Ele fugiu. E foi lá para Ramá. Ficou escondido lá. Em Ramá ele procurou proteção e segurança para amadurecer, para digerir tudo o que estava acontecendo. De lá ele vai para Nob. O que estavam em Nob? Os sacerdotes. Os homens mais experientes. Ou, pela época, os espirituais. Ele foi pegar conselho com os mais velhos. Foi pegar a bênção dos mais velhos. Isso é muito sério. Ele, como é que eu devo agir? Ouviu. Depois, ele ainda foi para Gat. E sabe onde é que era Gat? A terra dos filisteus. Olha bem, ele matou um gigante filisteu. E agora ele vai para a terra dos filisteus. E lá em Gat, ele fica aprendendo, sabe o quê? A lutar. Ali que ele adquire armas e começa a lutar. Mas espera aí, ele já sabia lutar. Ele sabia atirar com a pedra lá. Então nós temos uma outra lição aqui. Mesmo que você já tenha uma habilidade, está bem treinada e guardada para o momento preciso, as águas que você falou, nada impede você de adquirir outras habilidades ou aperfeiçoar aquela que você já tem. Mesmo que você tenha que ir para o território do inimigo para aprender isso. Aprenda com um concorrente, aprende com o outro lado, tá certo? E lá em Gat que ele conseguiu armas, e aí ele percebeu que muita gente estava chateado com o rei, muitos começaram a vir, e quem que Davi recrutou? Os menos capacitados. O que ninguém queria, a escória. Porque ele, peraí, se eu era a escória ontem e aprendi e me tornei um líder, eu também posso ensinar outros. Ele motivou. Muitos viram em Davi um exemplo. E quando você segue uma pessoa que ele só é famoso e quer te ensinar uma coisa, agora quando ele joga a experiência de vida dele e incentiva você, eu também fui um fracassado, hoje eu sou um vitorioso, olha o storytelling, você pode ser também. Ele reuniu esse exército de pessoas, aí ele espera Saul cair em derrocada. Não sei eu que vou tirar Saul. Saul vai cair sozinho. E aí ele vai para onde? Para Hebron. E ele só assume o reinado unificado quando o descendente de Saul, que era o do trono, Isboset, morre. Ou seja, ele não vai, não vale tudo. Ele não vai no tempo, antes do tempo, ele não come a fruta enquanto ela ainda está verde, nem espera amadurecer demais e cair de podre. Ele espera o momento certo e ele vai por etapas. Então, 3 coisas. Ele tem paciência, ele sabe que ele pode ser o garotinho ruivo, mas o outro ainda está centrado no trono, espera, fica na sua. Não é hora de pegar toda a briga. Segundo, ele briga com critérios, em etapas de amadurecimento e com ética. E inspiração, porque ele leva outros agora a fazerem parte do exército dele. Saul, quando ele começa a falar, poxa, tá todo mundo falando do Davi. Pô, só falta agora o quê? Só falta agora ele pegar o trono. O que começa a trazer para dentro de Saul? Ele começa a ficar com medo, começa a se sentir ameaçado. E aí o que a gente começa a ver aqui? Pô, mais pra frente na história, o Rodrigo deu essa pincelada boa aqui. Cara, você vê um monte de cagada que Saul fez, fruto
dessa semente do medo que ele deixou entrar no coração dele. Por quê? Porque ele não teve paciência, porque às vezes ele não teve esse construtivismo, porque às vezes ele não trouxe o cara para próxima, ele quis fazer exatamente o contrário, só que Deus estava com ele. Não dá para você ir, cara, contra alguém que está com Deus. Esse daqui é um grande aprendizado bíblico, aliás, né? E aí, olha só, aí a gente tem, né, uma amizade entre Jonatas e Davi, né? Jonatas ali, que era filho de Saul, né, Rodrigo? E a amizade entre Jonatas e Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia. A lealdade demonstrada por Jonatas a Davi, ela é exemplar, que aliás é algo muito raro nos dias de hoje. Jonatas era um príncipe em Israel, filho primogênito de Saul. Jonatas era muito diferente de seu pai. Ele não era intempestivo, nem mesmo demonstrava a ira invejosa, característica de Saul. A passagem é: e sucedeu o que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Rodrigo, o que acontece aqui nesse enredo para que o filho de Saul, e era o primogênito, né? E que antigamente a gente tinha essa lógica do primogênito é quem sucede, né? Alinhada, digamos assim. Como que esse cara pode ficar mais próximo de Davi do que do próprio pai de Saul? O que acontece aqui? Eu acho que aqui nós temos um caso claro de lei da atração. Nota de rodapé. Quando eu digo lei da atração, eu não estou seguindo necessariamente aquela parte mística que você projeta, não é esse o ponto que eu quero colocar. O ponto que eu quero acentuar de lei da atração, que eu não defendo aquele ponto místico, é que o nosso inconsciente procura padrões. Compra um carro qualquer, vamos imaginar um carro aí, se eu comprei, sei lá, uma Ranger, a sensação que eu tenho é que a metade de São Paulo também comprou Ranger, porque você começa a ver Ranger para todo lado. É bem isso mesmo. A sua mulher engravida, parece que a metade das mulheres engravidaram, que você vê grávida para todo lado. Não, na verdade, as grávidas estavam no mesmo número ali, as Rangers estavam no mesmo lugar. Mas é que agora que você tem algo relacionado àquilo ali, o seu inconsciente começa a procurar coisas que antes ele não via. E nisso funciona a atração, porque você começa a trazer, o seu inconsciente começa a trazer para si pessoas mais tóxicas ou mais legais, depende do que você está passando. Tóxico atrai tóxico, geralmente. É lei da vida. Faz sentido. Você entendeu? E Davi não era tóxico. Então ele atraiu Jonatas, porque Jonatas também viu nele um bom rapaz. E aí uma experiência de vida tremenda de Davi. Davi não coletivizava inimigos. O que eu quero dizer com isso? Se o Kaique, uma comparação absurda apenas, se você me faz mal, eu tenho que saber que o meu inimigo foi você. Não foi o Lucão, não foi o Thiago, não foi ninguém que trabalha aqui, foi você. Isso é uma sabedoria, porque se eu sei que é você, o meu problema é você, eu vou resolver o problema que eu tenho entre mim e você. Mas se eu tenho um desajuste nessa questão, eu vou coletivizar o inimigo. Kaique me traiu? Então agora, olha, ninguém do PrimoCast presta. Eu vou falar mal da marca, qualquer pessoa que falar que é daqui eu vou falar mal, eu vou torcer o nariz, e é isso que nós estamos vendo hoje. Ah, todo homem branco, hétero, é vagabundo, é violentador, até que se prove o contrário. Que é isso? É uma coisa de marca, de influência, né? Um influenciador é ruim, ele representa uma marca, então aquela marca é horrível. Todo mundo agora é ruim. E o problema é que quando você coletiviza inimigo, é igual quando você quer demonizar tudo. Se tudo for racismo, nada é racismo. Você entendeu? Se eu for mal resolvido com o tema do racismo, qualquer coisa é racismo. Né? Se o fato de ter 3 garrafinhas aqui e 2 para mim, é porque eu sou preto. Quer dizer, quando tudo é racismo, nada é racismo. Quando todo mundo é inimigo, ninguém é. Você não resolve problema nenhum. Então Davi falou assim, peraí. O meu inimigo é Saul, não é o filho dele. Eu não vou coletivizar o meu inimigo. Por isso Davi pôde concentrar o seu objetivo a lutar contra o seu verdadeiro inimigo e não contra os inimigos imaginários que ele poderia ter. Eu vou matar agora a família de todo mundo, porque alguém pode querer tomar o meu lugar, que, aliás, esse é um sintoma do cara mal resolvido. É o Herodes do Novo Testamento. Quando ele está no poder, ele nem curte o que ele conquistou, porque ele está o tempo todo pensando quem é que vai furar o olho dele. Davi não, sabe? Se eu tenho talento e Deus me deu, eu não tenho que temer nada. Cara, e é por isso que o medo é uma sementinha, assim, até... se você for estudar, muitas vezes, para não dizer todas,
uma traição conjugal vem da insegurança. Quanto mais inseguro, mais você trai. Não é? Então, assim, quando você tem medo, quanto mais medo você tem, mais cagada você vai fazer. E nos investimentos, o que eu aprendi com a minha grana? Que medo, ganância e impaciência geram prejuízos. O que a pessoa faz quando está com medo na bolsa? Toma adesão idiota. Vende tudo desesperado. Vende desesperado. Né? O que ela faz quando está gananciosa? Toma adesão idiota. Né? Então esse descontrole emocional, ou seja, eu poderia até dizer que talvez, de certa forma, a Saul não tenha tido um controle emocional, custou muito caro para ele. A gente vai ver daqui a pouco qual é o impacto disso. Isso é verdade, você acabou de falar isso, mas parece que, Davi, ele tem uma inteligência emocional muito grande, desde sempre, assim, tipo, meio pensado e é muito racional as coisas. Mas pelo que eu tô analisando, ele tem porque ele sabe que ele é o... Entendeu? O escolhido aí. Não, mas ele poderia pegar essa parada de ele saber o que é o escolhido e virar um puta arrogante. O Saul também sabia que ele era escolhido, porque quando ele assumiu o poder, ele foi escolhido por Deus. Ele, o início da história de Saul é idêntica de Davi. Ele foi um escolhido. Ele também era um pastor, estava cuidando das ovelhas, tinha virtudes, era um cara alto, diz que o mais alto de Israel batia na cintura dele. Era um cara fiel ao pai dele, tá procurando as ovelhas do pai dele. Ninguém viu esse histórico? Falei, gente, o último rei foi isso, esse rei foi isso. Eu quero virar pastor de ovelha. Mas a vida não é assim, cara. A gente olha para os nossos antepassados e a gente comete os mesmos erros, cara. É difícil, né? Ele foi se afogando, então, nos próprios pensamentos, na própria neurose dele aí. É isso? Não tinha uma inteligência emocional muito boa. Entendi. E aí acontece, né? Saul tá bravo com Davi. Saul não quer ver Davi de jeito nenhum, quer sumir com Davi. E aí Saul tenta matar Davi várias vezes, depois da revelação de que ele é o novo escolhido de Deus. E aí Saul vai se voltar contra Davi. Tá? O rei tentar matar alguém não é tipo... as leis não era tipo crime, não tinha nada. Na verdade, acho que talvez seja o contrário. Acho que o rei ele tá meio liberado, né, Rodrigo? Assim, o rei faz o que ele quiser, né? Tinha uma ética também. Tinha uma ética? Tinha, mas sem querer entrar em assuntos muito polêmicos. Quem vai falar, né? É como algumas coisas que acontecem no nosso país. Quem vai questionar? Quem vai questionar? Ele falou, ô rei, isso aí... Não pode, mas pode. Você Antes do cara terminar, é lança na garganta. Não pode pra mim, mas pro outro pode. Exatamente, não pode pra mim, mas pro outro pode. Então, assim, Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Só homem pobre sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissesse a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. Então aqui, o plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Né? Porque naquela época existia uma espécie de dote a ser pago, Rodrigo. Quando você vai se casar, você precisava pagar. Não tinha uma lógica dessa? Tinha. Até hoje no Oriente Médio. No Egito, dependendo da família, $10 mil que um pai pode pedir para casar com uma menina. Eu lembro no Cairo uma vez, eu tentando explicar para uma menina egípcia que no Brasil não tinha isso. Porque na cabeça dela, eu falei, mas como é que uma menina brasileira aceita um cara casar com ela se ele não pagou nada? Nossa. Mas para vocês entenderem a mentalidade da época é o seguinte, se você vai numa empresa hoje, numa loja, uma joalheria, e lá tem um diamante caríssimo, você só tem duas maneiras de tirá-lo dali. Ou se você roubar, que é ilegal, ou se você pagar pelo diamante. E o que é o pagamento? Vocês são mais da área do que eu, podem me corrigir, mas eu entendo que pagamento é sempre uma compensação indenizatória por eu ter tirado um bem de você. Você me treinou, eu estou te pagando porque eu peguei o seu tempo. Você me vendeu, você tem uma concessionária, me vendeu o carro, eu tirei um carro precioso lá de dentro, eu criei um prejuízo. Então, o pagamento que eu dou uma indenização compensatória, essa que é a lei de mercado. Então, eu estou tirando um bem precioso da casa, que é a filha, que o pai alimentou, deu de comer, cuidou dela, é uma joia. Eu tenho que pagar o pai. Isso aí é qualificação de lead, porque aí o pai sabia se o cara já tinha uma graninha. Esse é um outro detalhe importante. Ele não podia usar a grana dele. Da minha filha. Ele não podia usar a grana do pai. Ele tinha que trabalhar para ele levantar o dote. Que aí o pai sabe, esse cara realmente gosta da minha filha, ele está disposto a pagar para casar com ela,
e ele tem condição de levantar dinheiro. Ele é um cara investidor. Ele faz dinheiro, então minha filha não vai passar aperto. E um último detalhe, o filho da filha nunca é neto do pai, é neto do sogro. Pelas leis patriarcais assim. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, você tá me deixando prejuízo aqui, porque minha filha não vai gerar neto pra mim, ela vai gerar neto pro sogro dela. Eu alimentei. Então, mas eu também não vou entregar ela de graça. Você é o cara pra ela, então tem esse dote. Às vezes acontecia um segundo dote, que quando havia interesse comercial no casamento, o casamento sempre era entre duas famílias, o sogro também poderia oferecer para o noivo em potencial um presente de casamento, como no caso de Salomão, quando casa com a filha do rei do Egito, ele dá de presente uma cidade para Salomão, a cidade de Gézer, sabe? Então, no caso aí do dote, o Saul queria aproveitar essa cultura até interessante, até nobre, mas com uma artimanha ali, porque ele já tinha prometido que a filha dele iria casar com o que matasse o gigante. Então ele não podia voltar atrás. Politicamente não ficava bem pra ele. Mas agora faz sentido. Tipo, não é pelo dinheiro, é por mostrar valor que vai... Tipo, esse cara pode cuidar da minha filha e ter uma família. Esse cara tá disposto, ele é apaixonado ao ponto de... Só que ao mesmo tempo, naquele caso ali específico, naquele recorte, ele não queria o casamento, mas era... Ele só queria matar o cara. Por isso que aqui, Davi fala assim, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Só meio pobre sem recursos. Assim, fora isso, não vai dar pra dar conta ali, né, de sustentar. Ele falou basicamente, traz sem cabeça que tá tudo certo. E aí, só que a ideia é o Saul que, na verdade, tava planejando que ele ia morrer, ia mandar ele lá pra guerra, toca o pau aí e você vai morrer, né? E aí quando os conselheiros falam novamente com Davi gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Quem não gostaria, não é? Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e eles mataram 200 filisteus. E ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul... cheio de... Cara, que coisa, né, cara? Que loucura. Não vou nem parar a pensar nisso. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Pelo menos o cara cumpriu. Como que será? Será que isso daqui não alimentava mais ainda, talvez, o ódio de Saul? Tipo, putz, ferrou. E agora, eu não esperava da minha filha. E dei minha filha agora. Caraca, que situação, né, cara? E aí, imagina, só ia potencializando o que Saul sentia, cada vez mais odiando Davi ali. Mas parece que Davi tava cavando... Davi não, o Saul tava cavando o próprio ódio, porque, tudo que ele fazia, ele tinha que pagar. Ele meio que... ele apostava perdendo já. Cara, acho que tem duas coisas aqui. Não vou dizer que Saul era um mau estrategista, mas eu tiro que... Primeiro, assim, não dá pra você ir contra alguém que está com Deus. Não tem como. Ele podia fazer o que ele quisesse, não ia ter o que ele fizesse contra Davi. E segundo, cara, ele errou quando ele deixou o medo tomar conta. Perdeu o controle, começou a tomar decisão idiota. Toma minha filha aqui, vai lá. Caraca, o cara foi o único que conseguiu matar o gigante, entendeu? Ele começa a errar no processo de tomar decisão, porque a emoção começa a contaminar, cara. Sim. Né? Então, assim, erros. E aí, o exílio de Davi, enquanto ele fugia de Saul, foi um período muito importante, não apenas em sua vida pessoal. Davi fugiu, cara. Davi fugiu porque viu que estava ficando insustentável, ele ia morrer, não tinha como. Durante o período de exílio, Davi passou por dificuldades e provações, mas ele também experimentou o cuidado do Senhor e desfrutou de uma ascensão providencial. Ao mesmo tempo, Saul enfrentou a rejeição do Senhor e caminhou de forma irreversível para sua ruína final. A esposa de Davi, que era filha de Saul, o ajuda a escapar dos soldados que seu pai havia enviado para assassinar Davi. Davi foi a Ramá, atrás de Samuel, e Saul o seguiu até lá. Davi fugiu e foi procurar Jonatas. Jonatas então faz uma aliança com Davi para ajudá-lo a fugir, caso seu pai estivesse pensando em matá-lo. Davi passou um longo tempo fugindo de cidade em cidade, e Saul foi seguindo e matando aqueles que o ajudavam. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Conta um pouquinho, Rodrigo, dessa lógica, porque assim, Davi fugia, Saul ia atrás. Aí tinham várias situações, né? Aí Deus, a leitura, pelo menos que eu entendo, Deus entregava Saul na mão de Davi, lá numa caverna. Isso. Aí tá lá com a capa, vem Davi, arranca o pedaço da capa, fala, não vou matar ele. Né? Conta pra mim um pouco desse conflito e o que a gente pode tirar de toda essa lógica dessa perseguição aqui. Até a gente chegar no momento da morte de Saul, aí eu pedi um pause para eu poder continuar aqui. O Saul é interessante, porque na psicologia, amor e ódio são dois elementos muito atrelados.
Você ama quem você odeia. Porque quando você está apaixonado, você só pensa na pessoa, você só vê a pessoa, você só respira a pessoa, você perde o apetite por causa dela, você ganha apetite por causa dela. O ódio é a mesma coisa. Você fica pensando tanto naquela pessoa, tanto, que às vezes assim, você não respira outra coisa. E o Saul, nessa época, esqueceu as funções de rei, esqueceu as funções militares, esqueceu as obrigações que ele tinha como monarca. O negócio dele era destruir Davi. Virou uma obsessão. Você vai percebendo um crescendo na história bíblica de obsessão. E o relato é esse: Davi vem pra cá, Saul vai atrás. Por isso que Davi teve que ficar entre os filisteus lá, como eu falei, porque era o único lugar onde Saul não poderia ir. Esse episódio da caverna que você descreveu, que aconteceu lá no En-Gedi, ele é muito até cômico na Bíblia, não sei quantos em casa conhecem, porque a Bíblia fala que Saul estava no encalço de Davi e descobriu, tinha os batedores, tinha a inteligência, na época tinha a inteligência, né, que olha, tá ali e tal, ouvi falar, o rastreador passou, e eles dormiam no campo. Então lá no En-Gedi é um lugar no deserto, ali da Judeia, onde você tem um manancial de água, no meio do deserto. É um lugar muito gostoso, não sei se você chegou aí lá no En-Gedi, é muito gostoso ali, você tem um calor, às vezes no verão, de 40 e tantos graus, quase 50 graus, e ali você tem aquela água brotando da pedra. E tem algumas cavernas ali. A Bíblia fala que Saul entrou numa dessas cavernas, é a expressão que aparece na Bíblia, o eufemismo para cobrir os pés. Cobrir os pés, na verdade, é defecar. De onde vem essa expressão cobrir os pés? Porque você tinha a túnica. Tu tira e quando você vai tirar aqui em cima e agachar, ela cobre o pé. E só que quando ele vai... hoje, né? Você tira a calça e ela fazer isso na caverna. Exatamente. Davi estava mais ao fundo da caverna. Davi estava mais ao fundo da caverna. O cara não pode nem cagar em pai. Exatamente. Aí a Saul estava lá fazendo o download dele, tranquilo. Davi viu, e a capa do Saul estava assim. Davi cortou um pedacinho da capa. Quando o Saul terminou o serviço ali, que ele sai, o exército dele está lá fora, Davi sai atrás. Rei Saul, olha aqui, olha aqui, tá reconhecendo esse pano aqui? Pedaço da sua capa. Eu podia ter te matado e não te matei, porque eu não ia levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Ali ele matou Saul, moralmente. Desmoralizou Saul diante de todo o exército de Saul. Sabe, ele não precisou fazer nada, desmoralizou. E ele ainda foi fiel, Davi, àquela parte que eu falei da moralidade dele. Lembra que eu falei assim, eu vou assumir o poder, mas não é a todo custo, de qualquer maneira, é por etapas, é de maneira, né? Eu não vou matar você, eu posso ser o garotinho ruivo, mas enquanto você está no trono, assim como Deus me colocou, foi Deus que colocou você, então é Deus que vai te tirar. Aí Davi colocou um princípio aqui que eu acho que se aplicarmos na vida, a gente vai ter boas vitórias sobre quem se levantar contra nós. Deixa o peixe morrer pela boca. É igual o hater da internet. Eu já tive vários haters, com certeza vocês tiveram haters também. Não, a gente imagina. Imagina, é suave, né? Aqui é só um pessoal tranquilo. O hater, ele tem um padrão muito parecido. Primeiro, o hater é previsível. Muito previsível. Segundo, ele é bem Saul no sentimento dele, muita inveja. Porque pode olhar, dificilmente você vai ter alguém detonando aqui com o PrimoCast que tem uma conta com 3 milhões de seguidores. O cara que vai fazer um vídeo resposta, você é um cara que está lá com 30 mil seguidores, 20 mil, isso de sucesso. Então já começa por aí. Saul matou 1.000, Davi matou 10 mil, né? Mesma coisa. Segundo, quando ele fala coisas contra você, não fica rápido em querer dar resposta, não. Deixa. Ele vai testar a sua paciência. Ele vai fazer um vídeo, ele vai fazer 2, ele vai fazer 3. Ele vai ficar botando robozinho para ficar respondendo comentário. Quando alguém comenta, nossa, que legal aquela palavra. Legal nada, você sabe disso. Daqui a pouquinho você nota que o próprio pessoal da internet começa a malhá-lo. Você não precisa responder nada. Daqui a pouquinho, ele mesmo cansa. E morre sozinho e some. Vários vieram e sumiram. Agora, o dia que você começar a dar atenção demais, dar picadeiro para maluco, aí você deu o palco que ele precisava. Davi não ia fazer isso. Então ele deixou o próprio Saul se autodestruir. Como foi? Tanto é que, já que você falou para parar na morte de Saul, não sei se você quer chegar a para a morte ou só
o episódio, tem até uma aparente contradição, porque dependendo como você lê a Bíblia, parece que o Saul se mata, parece que o Saul foi morto. É porque, na verdade, ali o paradoxo bíblico é de propósito, porque quando a pessoa está mal resolvida consigo mesma, imbuída de ódio, de coisas que não pertencem a Deus, e vingança, e ódio, e outras coisas ruins, faz mal para si mesma. Ela se mata ou potencializa sua morte através dos outros. Ela potencializa sua rejeição. Então é hora de nós nos perguntarmos aqui, que papel eu estou representando, de Davi ou Saul? Eu estou culpando todo mundo, eu mesmo estou acarretando para mim a desmoralização, o descaso, a derrota. Cara, mas tem uma coisa que me pega disso que você falou, assim. Você fala sobre os haters, por exemplo, né? Poxa, tenha paciência que eles vão morrer pela boca. Beleza. No caso de Davi e Saul aqui, chegou uma hora que inevitavelmente, cara, Davi foi lá, podia ter matado ele, não matou. Podia ter matado ele de novo, não matou. Saul não parou. Chegou uma hora que precisou rolar uma guerra. Teve um conflito ali, né? E aí foi quando, de fato, Saul acabou morrendo, né? Uhum. Então, é difícil para mim compreender qual é o timing certo, o que você deve fazer, porque uma vez eu tive uma reflexão, né? Tem uma pessoa que ela me atazanava muito. E aí eu pensava, eu não vou fazer nada, né? Um dia essa pessoa vai mexer com a pessoa errada. Né? Às vezes a gente pensa, um dia vai mexer com a pessoa errada. Né? E aí ela vai ter um fim trágico. E aí o que eu penso e se Deus quiser que eu seja essa pessoa, já que eu posso dar esse fim trágico para essa pessoa? E eu não estou cumprindo meu papel. E quando a gente olha para a história de Davi e Saul, cara, precisou rolar um fim trágico ali na guerra. Alguém botou um fim àquilo, né? Como que você entende um pouco desse conceito? E até pode contar um pouquinho pra gente sobre esse conflito final, essa grande batalha ali onde Saul morreu, entrou em desespero, né? Ali não aguentou a pressão. E lembramos o Jonatas, que era o grande amigo de Davi. Cara, gente boa, morreu também. Conta pra gente essa parte. E até tem uma história triste, que depois que eles morrem na guerra lá, os inimigos, eu tô tentando lembrar a cidade aqui agora, que pega a cabeça de Saul e coloca na Bet-Shean. Eles pegam a cidade de Bet-Shean, eles colocam a cabeça de Saul lá, sabe? E Davi vai depois... Não estaca. Davi vai e tenta um jeito dele ser sepultado bem. Davi não recebe a notícia da morte de Saul com alegria. Então, alguns pontos do que você pegou aí desse fim trágico de Saul. Porque quando ele vê que ele está perdendo, ele pede o servo dele para trazer a espada e matá-lo, porque ele estava ferido gravemente. Aí ele falou, não quero ser entregue vivo na mão deles. Aí o servo não tem coragem de matá-lo. Aí ele fala, então só coloca a espada aqui que eu mesmo... Entendi. Por isso que dá a impressão que ele se matou ou que o servo cumpriu o que ele falou. Ele só não queria sofrer. Exatamente. Em primeiro lugar, a morte de Saul não foi provocada por Davi. Então a gente tem que ter... Realmente, eu concordo com você. Há situações em que Deus pode usar você para dar um fim na questão. Pegando a história de Davi, Golias. Ali Deus não fez Davi apenas esperar dar tempo ao tempo para Golias se matar sozinho, não. Deus usou Davi para ir lá e matar Golias. No caso de Saul, não. Então, primeira lição que eu tiro disso. Haverá momentos em que Deus vai querer que eu mate o inimigo. Mas esses momentos são raros. São raros. E eles só podem ser feitos com eficácia quando eu estiver em contato íntimo espiritual com Deus, a ponto de eu ter certeza que Ele mandou ir fazer aquilo. Quando eu falo matar aqui, não no século XXI, uma morte física literal. Não estou falando para ninguém agora pegar uma revólver e ir lá e matar. Pelo amor de Deus, gente. Não é isso, não é isso. Estou falando aqui num sentido de eufemismo, tá certo? No passado havia guerras violentas, mas na dispensação cristã, Deus não manda a igreja pegar em armas e matar ninguém. Nós estamos vendo uma outra época. Isto colocado de maneira bem clara, como comparativo, como linguagem ilustrativa ou parabólica, eu posso dizer, haverá momentos em que Deus mandará você matar o inimigo. Direto, vai lá e pisa na cabeça da serpente. Mas há momentos, e eles serão a maior parte das vezes, que Deus falará com você, deixe o inimigo comigo, ele vai morrer por outro meio, não é por você. Terceira lição que eu aprendo. O gigante Golias não era inimigo de Davi. Ele era inimigo do povo de Israel.
E Davi foi usado por Deus para matar o inimigo do povo de Israel. Saul era inimigo de Davi. Aí, já que estamos na dispensação cristã, quando o inimigo é meu, dificilmente Deus vai mandar que eu o mate. Quando o inimigo é meu, Deus fala o seguinte: orem pelos que perseguem vocês. Amem os inimigos de vocês. Façam boas coisas. Façam boas coisas. Aí é o contrário. O contrário. Saul era inimigo de Davi. Golias não era inimigo de Davi. Então a gente tem que saber separar muito bem essas coisas e, na maior parte das vezes, a paciência daquele que tem a sabedoria com Deus é esperar que o mal se liquide a si mesmo. Eu tenho uma reflexão disso que você falando assim, porque parece que Deus, ele não quer que o ódio aflore em você. Porque parece que quando você mata alguém que você odeia, isso pode te corromper pra sempre. Você vai ficar como ele. Agora, se você matar alguém que você não odeia, porque Deus tá te usando pra... não matar, mas é porque Deus tá te usando pra, entre aspas, resolver o problema de outro. Uhum. Isso não vai te corromper. É porque se você olhar mais pra frente ali, quando Jesus fala que você deve amar os outros como a si mesmo, cara, é muito fácil você amar alguém que te faz o bem, né, cara? Sim. E aí o que é difícil, que Jesus manda a gente fazer, é você amar quem te faz o mal de alguma forma, amar seus inimigos e fazer o bem por eles. Isso é muito difícil. E aí você vê que isso daí que Davi fez, poxa, ele amou Saul e respeitou ele, respeitou... E os descendentes dele também. Os descendentes dele, ele falou, não vou matar Saul, não vou fazer contra você. E Saul, inclusive, pareceu muito grato ali na hora, né? Aí parece que depois ele era tomado de novo pela inveja e várias coisas. Isso daí é uma coisa que a gente vê muito presente em Jesus ali mais pra frente. E aí Jesus, ele acaba vindo da linhagem de Davi, né, Rodrigo? Assim, os judeus, eles acreditam... Os judeus não, na verdade os cristãos também acreditam que o Messias, ele viria da linhagem de Davi, né? Como que é essa lógica, assim, dessa linhagem que depois acaba culminando em Jesus? Qual que é esse pensamento, assim? Olha que interessante. Você sabe que na arqueologia, se eu falar assim, qual que é o personagem do Antigo Testamento, ou a personagem mais importante do Antigo Testamento do ponto de vista arqueológico, não é Abraão, não é Moisés, não é Isaac, não é Jacó, é Davi. Arqueologicamente, tudo pendura em Davi. Por isso que é importante o estudo arqueológico de Davi. Biblicamente falando, lá no livro do Gênesis, quando Jacó teve os seus 12 filhos, Deus falou com ele o que iria acontecer com cada um dos filhos de Jacó. E quando chega para Judá, ele fala o seguinte: o cetro não se desviará de Judá até que venha Siló, que alguns entendem que Siló é um codinome para o Messias. Então eles já sabiam desde Jacó que dos filhos dele, Deus escolheria Levi para serem os sacerdotes e Judá para ser o pai dos reis e do Messias. E o Messias teria um papel de realeza em Israel. Então cada novo rei que nascia, havia expectativa: será esse o Messias? Será esse o Messias? Porque um descendente de Davi ocuparia o trono, sabe? Quando chegou na época do Novo Testamento, quem estava ocupando o trono era Herodes, que não era descendente de Davi. Ele já não podia ser o Messias, muito menos o rei reconhecido de Israel. Por isso ele tinha tanto medo de Jesus? Por isso que ele tinha tanto medo de Jesus. Tanto é que tem uma moeda lá no Museu de Arqueologia do NASP, que aliás, eu quero depois que vocês estão me devendo uma visita para conhecer lá, quando estiver tudo ok lá. Nós temos uma moeda de Herodes original lá, e nessa moeda tem uma coisa interessante. Tem um capacete, e em cima do capacete tem uma estrelinha, e embaixo tem a letra Ri e Ro, em grego, as duas letras iniciais do nome Christos. Então, por essa moeda de Herodes, eu sei que ele queria arvorar seu Cristo. A propaganda dele é que ele era o que ele não era. Então, nesse aspecto, era muito importante Jesus ser, de acordo com a descendência dele por parte de mãe, filho de Davi. Caramba. Pô, isso foi de moeda muito interessante. O Perini me deu um presente de aniversário. Você viu já, não? É uma moeda antiga? Ele me deu uma moeda antiga, Rodrigo, assim. E aí, só que, sabe, com um certificado e tudo mais, da época de Jesus. Você sabe qual era a moeda ou não lembro? Ai, cara, eu vou te mandar uma foto. Manda pra mim. Mas é muito interessante porque aí você começa a pensar que, caraca, existe a possibilidade de essa moeda ter passado na mão de Jesus. Com certeza. Né? As que eu tenho lá no NASP, a gente tem uma coleção enorme de moedas lá. Eu penso a mesma coisa. Será que alguém que conheceu pessoalmente Jesus usou isso aqui? Agora a emoção maior deixa eu dar o meu testemunho aqui, quando vocês cavam uma moeda dessa, como eu já encontrei moeda antiga. Caraca, que legal. Eu sou a primeira pessoa que estou tocando essa moeda depois de mais de 2000 anos debaixo da terra.
Você vê que a história ela é tátil, ela tem, sabe? Você falou um negócio que me pegou, porque você falou que era filho de quem? Que seria os reis até chegar o Messias? Exatamente, até o Messias, aí é o filho de Davi. Mas onde que quebrou isso? Porque pelo que você tá falando, tipo assim, os descendentes de Davi sempre seriam, tipo, os novos reis, e teve uma hora que quebrou. Quebrou. Foi o seguinte, vou fazer uma linha rápida. Você tem Saul, que não deu certo, né? E ele era da tribo de Benjamim, não deu certo. Aí veio Davi. Aí começa Davi, Salomão, aí vem Roboão. Só que Salomão, apesar de ser sábio, é o que o Tiago falou, os reis sempre começam bem, às vezes vão mal, às vezes vão bem. E muitos desses, como é o próprio Salomão, no final acertam as coisas com Deus e terminam bem. Mas mesmo quando você termina bem, o estrago que você fez aqui é muito grande. Você pode até ser perdoado depois de cochilar lá no aeroporto, mas você vai ter no seu background, lá na sua biografia, que você provocou a morte de 300 pessoas num acidente aéreo. Isso não tem como apagar da história, né? Mesmo que você seja perdoado, se redima, cumpra sua pena, não interessa, ficou aquilo ali. Salomão, qual foi o erro dele? Começou a ter muitas mulheres, muito paganismo, e ele começa agora a pesar o pessoal com impostos. Quando o filho dele nasce, totalmente problemático, chamado Roboão, o primeiro-ministro da época, o ministro das finanças, chamava-se Jeroboão. Jeroboão chegou para o novo rei e falou o seguinte, olha, diminui um pouquinho no peso, no imposto aí, porque o povo está ficando revoltado. Ah, é? A mão do meu pai foi pesada, a minha vai ser mais ainda. Criou-se uma briga. O Jeroboão foi incentivado por outros a se tornar um rei paralelo. Aí Jeroboão vai para o norte, leva 10 tribos com ele e se torna rei do Reino do Norte, que recebeu o nome de Israel. O Roboão ficou com 2 tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e se tornou rei de Judá. Aí agora, o reino que na época de Davi era unificado, ficou dividido em 2, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém, Reino do Norte chamado Israel, Reino do Sul chamado Judá, porque a maioria eram da tribo de Judá. Aí vieram vários reis, aí tem os reis do Norte e do Sul, sempre brigando. No 8º século a.C., 722 a.C., os assírios vêm e acabam com o Reino do Norte. Acaba, mata todo mundo, destrói, não sobra nada. Ficou só o Reino do Sul. Mas quando chega na época de 605 a.C., vem Nabucodonosor da Babilônia e aprisiona Judá. E o último rei de Judá, que era o rei Zedequias, foi morto a mando de Nabucodonosor. Quando Zedequias foi morto, interrompeu-se a linhagem. Aí os judeus não tiveram mais rei. Aí eu estou falando agora do 6º século, aí não teve mais rei, aí veio o período persa, não teve rei, período helenístico não teve rei, Alexandre o Grande. Quando chega um pouquinho antes do período romano, você tem a Guerra da Independência Judaica, a Guerra dos Asmoneus. Aí eles proclamam um rei para eles, chamado João Hircano, que não era descendente de Davi nem nada, era um rei político, João Hircano, o rei dos Macabeus, e teve ali isso ficou até a chegada dos romanos. Quando os romanos chegam, que Pompeu mata os Asmoneus e todo mundo ali que era dos Macabeus, aí o Roma fala, agora que a gente dominou, quem a gente vai colocar como rei? Aí os romanos tinham estratégia, eu vou colocar um deles para ser rei que eu não vou ter problema. Ah, pega aquele cara chamado Herodes, que ele puxa-saco da gente, e o Herodes também não era descendente de Davi. Herodes nem judeu era. Aí que desandou tudo. Herodes, porque a mãe dele não era judia. Aí o Herodes acaba assumindo o poder. Quando Jesus nasce, é Herodes que está no carro. Eu tenho um briefing assim só para entender a história da monarquia.